Oi, oi. Vamos entrando. Boa noite. Oi, gente. Meu nome é Tairine, eu sou fonoaudióloga aqui no Santa Genoveva e eu fui convidada para falar com vocês sobre amamentação, um assunto que me brilha os olhos. Então, para começar, por que a gente fala tanto sobre amamentação? Vou contar um pouquinho aí de uma história. Em fevereiro, um primo meu que vai ser pai me perguntou assim, ou desabafou assim: nossa, por que agora tudo só se fala sobre parto normal, só se fala sobre amamentação? Antigamente, as mulheres tinham seus bebês, as mulheres amamentavam com dor, sem dor, e era normal. E agora? Por que só se fala nisso? A gente passa a gestação inteira falando sobre isso. E aí, naquele momento, eu não respondi da forma adequada, mas essa pergunta ficou comigo durante muito tempo. E qual que é a razão de a gente falar tanto sobre amamentação? As pesquisas científicas hoje, e não é de hoje, né, já é de muito tempo, mostram os benefícios da amamentação, que são vários, mas como eu tenho somente 1 hora para falar, eu tive que resumir bastante. Então, quando a gente fala de amamentação, o leite materno é completo. Completo porque ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa até os 6 meses de idade. Então, o bebê que ele mama no peito, ele não precisa tomar água, ele não precisa tomar chá. É um alimento completo, extremamente saudável. E isso promove saúde. Saúde para o bebê, imunidade para o bebê, saúde para a mãe. Evita problemas cardiovasculares, câncer de mama, câncer de útero. E, além de tudo, eu tenho um bebê que, quando ele mama, ele faz movimentos que faz acontecer o desenvolvimento da face. A cor dele tá aparecendo bem ou não? Tá? Faz acontecer o desenvolvimento da face. E por que isso? Vou mostrar aqui. Quando o bebê mama um peito, ele tem que abrir bem a boca, assim. Ele tem que mexer essa língua de frente para trás, fazendo essa curvinha aqui, e de frente para trás, e ele mexe a mandíbula também, Então, o movimento que o bebê faz ao mamar faz com que ocorra esse desenvolvimento da face de forma harmônica. Então, eu tenho um alimento que é completo, que promove saúde, tanto para a mãe como para o bebê, que promove o desenvolvimento harmônico da face e o melhor, de graça. Então, quando a gente pensa em amamentação, a gente já tem diversos benefícios comprovados. Esses são somente um deles. E como fazer para me preparar para essa amamentação? Vamos conversar sobre isso? Para os mitos e verdades agora. Algumas pessoas orientam no preparo da gestação, no preparo da mama para amamentar, bucha vegetal. Alguém já viu isso? Bucha vegetal, passar nos mamilos? Vamos falar sobre? Qual que é a minha opinião e a de vários estudiosos e pesquisadores que trabalham na área da amamentação? Bucha vegetal? Não mais. Por quê? Quando a gente usa uma bucha vegetal no banho, por exemplo, deixa eu ficar aqui, né, para ninguém achar que eu estou estimulando a bucha. Quando a gente usa a bucha vegetal no banho, por exemplo, qual que é a nossa intenção? Esfoliar a pele. E aí a gente sente que a pele fica mais fina. Acreditem, vocês não vão querer um peito mais fino ao amamentar. Então, bucha vegetal hoje em dia já não é mais indicado para o preparo da mama. Esqueçam isso. O que mais? Pomadas. Pomada é uma polêmica, né? E aí, o que acontece com a pomada no preparo das mamas? A mesma situação da bucha vegetal. Afina a pele. Então, a indicação real é de que não seja utilizado.
Muitas pessoas ainda passam, e aí caso vocês queiram passar, é um filetinho de unha assim, ó, somente. E por que que não tem necessidade dessa bucha vegetal? Aqui na areola, as gestantes têm parece umas espinhazinhas, são umas glândulas que elas soltam um sebinho e serve para lubrificar a mama. Então, bucha, a pomada já não é mais indicada atualmente. Os estudos mostram que já não tem efeito isso, certo? E aí, Tairine, eu não tenho bico. Eu posso usar a concha para formar o meu bico? Não. E por que não? Veja, cadê o meu peito? Tá aqui. E por que não? Quando eu coloco uma concha assim, olha como o mamilo fica... Tá mostrando direitinho? Olha como o mamilo fica sendo pressionado ali para fora. Então, isso pode gerar lesões, isso pode gerar fissuras, isso machuca o peito da mãe também. E não só isso, aquilo ali fica abafado. E pensem, um mamilo às vezes que é invertido, que nunca foi exposto ao ambiente. Eu coloco uma concha dessa, eu pressiono esse mamilo para fora, imagina como ele vai ficar sensível, raspando no sutiã, fazendo atrito com o sutiã. Então, hoje em dia, não é mais indicado concha, tá? Essa é uma indicação que já é passada. O que eu posso fazer, então, para preparar a minha mama para gestação? Ok, tomar um sol, mas não significa que tomou o sol vai amamentar. Ao mesmo tempo que não significa que não tomou o sol não vai amamentar. O sol, quando ele é indicado, é porque ele é benéfico para o organismo como um todo. Por essa razão, mas não tem evidências científicas de que tomou o sol vai amamentar ou não tomou não vai amamentar, tudo bem? O que realmente é necessário para fazer o preparo da mama? Informação de qualidade. Informação de qualidade. Onde a gente pode conseguir informação de qualidade? Cursos de gestantes, cursos preparatórios para amamentação, banco de leite, e aí é só ligar lá que vocês vão ter um monte de informações de qualidade. Aqui nessa live mesmo, apesar do pouco tempo, a gente tenta passar o que é mais comum, as dúvidas mais frequentes. Mas o principal, se eu tiver que dar um conselho para vocês, o principal para termos no preparo da gestação é rede de apoio. Rede de apoio, é isso aqui. E por qual razão que a rede de apoio é tão importante? Porque uma mãe que está amamentando, ela fica cansada, ela fica exausta, ela tem um monte de dúvidas. Então, a rede de apoio ela é crucial. Na gestação, preparem essa rede de apoio. Escolha alguém que vai te fazer bem. Quem é essa pessoa? Alguém que vai conseguir ficar com você, que dê um banho no seu neném, que segure o seu neném para arrotar, por exemplo, que consiga te apoiar, te incentivar, te estimular a amamentar, caso o seu interesse seja esse. E não estou falando de rede de apoio só em casa, eu estou falando de equipe também, equipe de saúde. Então, escolha uma equipe de saúde que te incentive, obstetras que te incentivem, pediatras que te incentivem. Rede de apoio é tudo. Então é isso. Resumindo, o que realmente é necessário para amamentar? Informação de qualidade e rede de apoio. Veja quem vai ficar com você enquanto você estiver no seu puerpério, no seu período de amamentação. Dúvidas por enquanto? Tranquilo? Muito bem. Ótimo. Fui para a maternidade e tive o meu bebê. O que eu preciso saber nesse momento? Lá na maternidade, assim que o bebê nasce, o adequado é fazer o contato pele a pele na primeira hora de vida. Por quê? O contato pele a pele, além de estimular, fortalecer a imunidade do seu bebê, ajuda o seu leite a descer mais rápido, ajuda o neném a conseguir procurar e a sugar mais rápido. Então, ele tem inúmeros benefícios também, esse contato pele a pele. Converse com a equipe, fale o que você quer. Um bebê que nasce tranquilo, que está com condições estáveis,
é possível fazer esse contato pele a pele na primeira hora de vida, tá? Depois disso, colostro. Às vezes as mães falam, nossa, mas meu leite ainda não desceu. É importante a gente saber que o colostro, ele é leite. Ele é em pouca quantidade, mas ele tem inúmeros benefícios. E lembrando, o estômago do bebê é desse tamanho aqui, ó. Desse tamanhozinho. No primeiro dia, cabe de 5 a 7 ml, é muito pequenininho. Então, o colostro, quando ele vem em pouca quantidade mesmo. Só que ele é lotado de nutrientes. E é isso que vai fazer o neném ficar forte, querer mamar. E por isso que todo mundo fala que é a primeira vacina do bebê, tá? Então, tudo bem se vier em pouca quantidade. E, às vezes, ele demora alguns dias para descer. Como fazer para estimular essa descida mais rápido? Primeira coisa, contato pele a pele. Então, deixar o seu neném ali de fralda, você sem blusa de preferência, né? E fazendo contato pele a pele. Isso estimula a descida do leite. Seu organismo entende, meu bebê já nasceu, preciso produzir, preciso descer o leite. Então, contato pele a pele promove isso. O que mais que vai ajudar nessa descida do leite? Massagem. Estimular a mama. Massagem é isso aqui. Nada mais é do que tocar a sua mama, sentir os pontos que estão mais durinhos e massagear. Não é necessário força, é necessário somente uma pressão, tá? É uma pressão, é você conhecer a sua mama. Shake, que é isso aqui, é balançar a mama mesmo, segurar com as duas mãos, né? Com carinho e balançar. Isso ajuda a quebrar as pedrinhas, ajuda a fluidificar esse leite, acelera a descida desse leite. Então, quando a gente faz contato pele a pele, massagem, shake e ordenha, iniciando a retirada desse leite, estimula nessa descida do leite, ok? Vamos lá. Então, pensando em maternidade, a gente precisa que esse colostro desça rápido. É isso que a gente vai fazer. E colocar o neném cada vez mais para mamar. Vamos supor que por alguma razão precisou do complemento. E aí, quando? Vamos supor que eu não tenho colostro nenhum, e às vezes meu bebê tá começando a ter sinais de hipoglicemia, de fome, e aí ele, por indicação do pediatra, vai ser necessário complemento. Tairine, eu não quero usar mamadeira, graças a Deus. Qual a melhor forma de a gente dar esse complemento? Como a gente pode fazer para dar esse complemento de uma forma segura? No hospital, o complemento ele é ofertado no copinho, ó, esse copinho aqui. Então, ele é um copinho de plástico com a bordinha arredondada. Você encontra esse copinho também nas lojas de primeira infância. Esse copinho ele é utilizado porque ele não causa confusão de bico. Pode causar confusão de fluxo a depender do jeito que ele é ofertado, tá? Então, copinho. Outra maneira me fala se eu estiver falando rápido, tá? Então, outra maneira de ofertar o complemento. Colher dosadora. Ah, tá. Colher dosadora. É isso aqui. É uma mamadeirinha com a ponta de colher. E aí, quando a gente coloca o leite nela, ela vai descendo em gotinhas. Dependendo da inclinação, desce mais ou desce menos. Amo isso aqui. E é mais prático que o copinho até. Então, colher dosadora é a nossa outra opção, além do copinho. O que mais? Isso aqui eu amo de paixão também. O tal do Mamatute. Mamatute, na verdade, é uma marca, né? Igual a gente fala Colgate para pasta de dente. Mas tem um nome essa técnica que chama relactação ou translactação. E o que significa essa técnica? Essa técnica, ela é uma sondinha. Ó, vamos ver se dá pra ver aqui. É uma sondinha, sonda uretral número 4. Ela é bem flexível aqui. É uma sondinha. A gente coloca no recipiente que for o leite, e aí vocês vão escolher o recipiente. E o neném pode tomar o complemento por essa sondinha. Ela é colocada, cadê meu peito? A pontinha da sonda é colocada no mamilo e a outra pontinha da sonda é colocada no recipiente que tem o complemento. Enquanto, tá dando pra ver tudo?
enquanto o neném mama esse peito, ele mama o complemento que ele precisa também. Então, pensando numa forma ideal de ofertar o complemento que o seu bebê precisa, Mamatute é a melhor forma. Depois, a colherzinha dosadora e depois o copinho. Correto? Uma coisa importante de se dizer. Pensando que o estômago do bebê é muito pequenininho, ele não precisa de uma grande quantidade de fórmula. Conversem com o pediatra de vocês, conversem com a equipe de vocês sobre isso, caso o objetivo seja amamentar, claro. Então tem que falar, quero amamentar, quero ter oportunidade de colocar o meu bebê no peito várias vezes, se possível, até para aprender. Se possível, então, não ofertar tanto complemento assim, para dar oportunidade para o seu bebê querer mamar, porque às vezes eles tomam uma quantidade um pouquinho maior e ficam empanzinados, ficam sonolentos, não querem ir para o peito naquele momento. Então é tudo uma questão de conversa, o que vocês querem, o que vocês desejam, certo? E aí, uma pessoa perguntou sobre as massagens, né? Se após o nascimento ou também na gravidez. Na gravidez, a única coisa que a gente vai fazer mesmo é buscar informação e rede de apoio. Não é necessário fazer nada nas mamas, nada mesmo. Seu corpo ele está preparado para receber o seu bebê. Então essa massagem ela serve depois. Ela serve para melhorar a produção do leite, para melhorar a ejeção do leite, o fluxo do leite, a saída do leite e para deixar a areola macia para o seu bebê pegar. Então, nasceu, foi pro quarto, tá mais descansada, pode mandar ver a massagem. E, preferencialmente, até antes de todas as mamadas, se conseguir fazer um pouco de massagem, melhor, tá? Uma coisa que eu esqueci de falar aqui da massagem, qual que é a intenção da massagem no primeiro momento? É deixar a areola macia aqui. A gente conseguir fazer isso aqui, com a areola, com o peito. Por que isso? Vejam, qualquer lugar que vocês escreverem, né? Pega adequada. Como eu consigo uma pega adequada para o meu bebê? Se a gente escrever isso na internet, ou o pessoal da equipe vai falar, pega adequada é quando o neném tá de bocão bem aberto, né? Pegando mais a areola do que o mamilo. É quando não pode pegar no mamilo, tem que pegar em toda a areola. Então, quando eu peço uma massagem, é para isso, é para conseguir fazer com que essa areola fique macia, fique flexível, para que o meu neném consiga abocanhar tudo. Agora, vamos para a grande questão. Mamilos. Tairine, mas eu não tenho mamilo. O meu peito, o bico é plano, o meu peito, o bico é invertido. Todo mundo fala que não consegue amamentar quando o peito é assim. O que eu tenho que fazer? De novo, quando a gente pensa em pega, a gente tem que lembrar que a pega é... Quando a gente pensa em pega, a gente tem que lembrar que a pega é bocão. Então, bocão, boca bem aberta, pegando mais a areola do que o mamilo. Pensando nisso, que diferença faz o tamanho do mamilo? Nenhuma diferença, certo? Então eu posso ter o tamanho que for, se eu tiver uma areola macia, que a gente pode conseguir com massagem, eu consigo que o meu bebê realize uma pega boa. Então, para que serve um bico como esse, por exemplo? Um bico mais protruso, como esse, ou como esse. Para que serve? É bom, sim, claro que é bom. Para o neném achar, para o neném conseguir se organizar, para ele achar no peito. Para isso, porque quando o neném encosta assim, ele tem um reflexo de procura, né? Quando encosta alguma coisa na boquinha dele, ele começa a procurar. Então, quando a gente tem um mamilo, o neném, além da cor, além do cheiro do leite, ele acha mais fácil esse peito. Mas não significa que quem não tem esse mamilo mais protruso não vai conseguir amamentar, tá? Porque se eu tiver uma flexibilidade boa, eu consigo fazer o meu neném mamar, tudo bem? Então, entendem agora por que não é necessário essa concha para formar o bico? Porque
não é porque tem bico que vai mamar ou que não vai mamar. Ok? Tudo bem, então vamos passar. Falamos de colostro, falamos de mamilos, vamos falar de posição. Posição, a gente tem várias. A melhor posição é a que mãe e bebê se sentem confortáveis. E aí, mas eu não tô me sentindo confortável, como que vai ser? A primeira semana é uma semana de ajustes, é uma semana de aprendizado. Normalmente, uma mãe que fez cesárea, ela sente um desconforto maior por conta do corte, por conta da dor. Então, pode gerar um desconforto no posicionamento. Principalmente porque na maternidade fica no leito, né? Fica na cama, um pouco mais deitado. Então, nem sempre vai ser confortável num primeiro momento. Então, essa posição, mãe e bebê vão achar a posição adequada ao longo dos dias. O que eu costumo sugerir, que eu acho que é mais fácil num primeiro momento, principalmente para mães que estão com dificuldade para amamentar. Uma posição que a mãe controle a cabeça do neném e o peito. Como ela é? Com um braço, a gente consegue segurar o neném como um todo e apoiar pescoço e cabeça. Com um braço, pescoço e cabeça. O outro, a gente vai apoiar o peito para o neném segurar, assim. Então, essa é uma posição que ajuda muito no controle da cabeça e no controle do peito. É uma posição que a gente costuma indicar, que a gente gosta, quem trabalha com amamentação. Outra boa. Neném aqui, de ladinho, embaixo das axilas, embaixo do braço. E aí, cabeça virada para o peito. Veja, aqui eu tenho controle inteiro do meu bebê. A imagem tá dando certo? Aqui eu tenho controle inteiro do meu bebê. Eu consigo posicionar e segurar o meu bebê. E a outra mão, eu posso segurar a mama e fazer o apoio da mama. Então, essas duas posições são posições que facilitam para o bebê pegar e para a mãe ter controle dessa cabeça e desse peito. As outras posições, tem a tradicional, que a mãe segura o neném com todo esse braço e usa essa outra mão aqui para fazer o apoio. Nessa posição tradicional, que costuma ser a mais confortável depois de uns dias, a gente tem às vezes a mão no meio entre o corpo da mãe e o corpo do neném. Então pode ser que no início ela não seja tão legal assim, tá? Observe todas as posições que eu fiz, barriga com barriga virada de frente para a mãe e a cabeça virada de frente para o peito. Independente da posição que você escolher, o mais importante é que esse corpo do bebê esteja alinhado e que esse corpo do bebê esteja virado para a mãe. Imaginem só engolir com a cabeça de lado. Tenta engolir saliva, por exemplo, com a cabeça virada de lado. É super desconfortável. Então, se o meu neném tá assim, virado de barriguinha para cima e a cabeça virada assim pro lado, com certeza não vai ser uma mamada tão eficaz, porque é desconfortável, inclusive para ele engolir. Então evitem, tá? Prestem bem atenção nesse posicionamento para que não doa. Muito bem. E aí eu tô com essa almofada de amamentação aqui. Por que eu tô com essa almofada de amamentação? Essa almofada de amamentação, ela é um apoio tanto pro bebê como para a mãe, para os braços da mãe. Então, a almofada de amamentação é super importante, principalmente num primeiro momento. Pensa, eu tenho uma mãe que já está cansada, eu tenho um bebê que a cada dia ele está ganhando peso, e aí segurá-lo 6, 8 vezes ao dia, às vezes 30 minutos, às vezes até um pouquinho mais, é desconfortável. Então, a almofada de amamentação, ela tem esse objetivo de dar sustento, de conseguir organizar melhor essa posição do bebê e da mãe. Mais importante do que para o bebê é para o braço da mãe descansar, assim. Então, aquelas almofadas que são molenguinhas, que são muito curtas, que não abraçam a mãe, normalmente não colaboram muito com a amamentação.
na escolha da sua almofada, opte por uma almofada que te abrace. E na maternidade, leve essa almofada porque ela vai fazer diferença nessa amamentação. Então, pensando em primeiros momentos, falamos de colostro, que é extremamente importante. Falamos de como ofertar o complemento, a fórmula, caso seja indicado, copinho, colher dosadora ou mamatute. Falamos de posição. Tairine, e se eu quiser dar na mamadeira? Tô com muita vontade de dar na mamadeira. Vamos olhar o que acontece na mamadeira? A minha opinião sobre mamadeira, né? Minha não, de todo mundo que trabalha com amamentação. É que não, tá? Não. Vamos observar o porquê que não. Quando a gente fala de pega, o que a gente quer? Bocão. Então, eu quero uma pega que cubra esse mamilo, ou pelo menos a maior parte, cubra essa areola, ou pelo menos a maior parte dela. Então, ó, um bocão. Na mamadeira, a gente tem uma boquinha, ó. Então, o bebê, ele trava essa boquinha aqui, tá? Fica de boquinha apertada, de boquinha fechada. Veja, é o contrário do que eu quero num peito. Num peito, bocão. Na mamadeira, boquinha. Assim. O que mais? Num peito, eu quero uma língua que ela vai de frente para trás. Então, eu quero uma língua que ela faça assim. De frente para trás. E na mamadeira, como que fica essa língua? Essa língua fica posicionada lá atrás. Fica assim, boquinha fechada e a língua posicionada para trás. Completamente diferente do que eu preciso num peito para uma pega adequada. No peito, essa sucção, a mandíbula, ela faz um movimento mais rotatório. Então, ela faz isso aqui, ó. E na mamadeira? É um amassamento. É isso aqui, ó. É um movimento vertical. Um movimento curto. Completamente diferente do que eu quero num peito. O que mais? Na mamadeira, eu tenho um fluxo que ele é contínuo. Ele não muda. O bebê vai amassando esse bico e o leite vai saindo. E no peito, não é um fluxo contínuo. Ele é diferente ao longo da mamada. Ele inicia de um jeito e ao longo da mamada ele muda. Durante o reflexo de ocitocina, que é quando acontece essa descida do leite, por exemplo, então meu bebê faz movimentos amplos, grandes. Quando esse reflexo de ocitocina passou, continua esses movimentos mais amplos, mas é mais lento. Não são deglutições engolidas contínuas, certo? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, vejam, por que quem trabalha com amamentação não é a favor de mamadeira? Por conta disso. Causa confusão de bico, causa confusão de fluxo e a musculatura envolvida é diferente. A força que existe de um músculo e de outro é diferente. A mesma coisa acontece quando a gente coloca uma chupeta. Então, assim, dá muita vontade pôr uma chupeta no bebê, né? Principalmente quando ele chora e a gente não sabe o que fazer. Mas, olha, vejam a chupeta, por exemplo. Olha o tamanho do bico dela, olha a espessura que ela é. E tem alguma mama que parece esse bico aqui, por exemplo. A mama, pensa na mama como um todo, assim. Não tem. Então, por mais que as pessoas que forneçam, né, que comercializem bicos e chupetas, por mais que elas tentem se aproximar da anatomia da mulher, é difícil, porque cada mama é uma mama, cada mamilo é um mamilo, as diferenças anatômicas são muito grandes. E aí, tanto na mamadeira, como na chupeta, como no bico intermediário, esse aqui, como no bico intermediário, a gente tem biquinhos aqui que vai fazer o neném fechar a boca, ficar muito contraído esse músculo aqui e levar essa língua para trás. Vou colocar um bico intermediário aqui nesse peito.
Só para vocês entenderem também. Então, aqui ó, um bico intermediário. Quando a gente põe um bico intermediário, o meu neném, ele tende ainda mais a pegar só no bico, só no mamilo. E aí eu posso gerar lesões, eu posso gerar fissuras e, além disso, o neném ele vai mamar só o excesso de leite que está saindo ali. Então, uma mãe que introduziu o bico intermediário cedo, a tendência dessa produção diminuir ou de às vezes machucar é muito grande. O bico intermediário, ele tem que ser, o uso dele, ele tem que ser uma indicação corretíssima. E definitivamente ela não deve acontecer na maternidade. É depois que esgota as nossas alternativas que a gente vai pensar aí em mamadeira, em bico intermediário, por exemplo, tá? Porque na maternidade eu preciso de massagem, shake, ordenha, areola macia e flexível para o meu bebê conseguir pegar. Quando a gente põe um bico desse, a gente engana o bebê, engana a equipe, engana a mãe também. Por qual razão? O bebê, ele tem reflexo de sucção. E vai ali até 3, 4 meses mais ou menos, o reflexo de sucção. Então, o que eu puser na boca dele, ele vai sugar. Se eu puser dedo, ele vai sugar. Se eu puser peitos, ele vai sugar. Mamadeira, chupeta, ele vai sugar, porque ele suga por reflexo. Mas uma coisa importante, não significa que ele está sugando de forma adequada, de forma eficiente, de um jeito que saia leite. Ele vai ficar fazendo isso aqui, ó, que é aquele movimento que eu não quero. Movimento curto de amassamento com a boca fechada, tirando o excesso do leite. Então, a indicação de um bico intermediário, ela tem que ser feita por uma equipe multiprofissional que já tenha avaliado estruturas e funções desse bebê, tá? É muito, muito, muito restrito mesmo precisar usar um bico desse, ok? Então, muito bem, falamos de maternidade. Deixa eu só ver se eu tenho mais perguntas. Depois, essas aí. Só ver se eu tenho mais perguntas para responder nesse momento. Então, falamos de benefícios do leite materno, poucos, né? Só para dar uma resumida. Falamos de maternidade, de colostro, importância do colostro, formas de dar o complemento ou a fórmula quando é necessário, bicos intermediários no geral. E agora a gente vai falamos sobre pega adequada, e agora a gente vai falar sobre o que fazer quando eu tenho problemas, quando eu tenho um peito machucado, por exemplo. Então aqui, vamos supor que eu tenho um mamilo machucado, ou aqui em volta. Se eu tenho uma lesão, se eu tenho uma dor, a primeira coisa eu tenho que pensar na causa, resolver a causa dessa dor. O que é que está gerando uma lesão e um desconforto para a mãe? O que pode ser? Pode ser uma pega inadequada, e aí a gente conversou sobre isso, uma pega às vezes com a boquinha mais fechada, mais apertada. E aí eu tenho que entender, por que tá com essa pega inadequada? Será que é porque o peito está muito duro, muito enrijecido, e isso acontece nos primeiros dias? Quando o peito está muito duro, muito enrijecido, o meu neném, ele vai pegar grandão, vai tentar pegar grandão, só que a boquinha dele vai escorregar, porque tá duro, vamos pensar que tá duro aqui. A boquinha dele vai escorregar e ele vai ficar só no mamilo. Então isso pode gerar lesão, pode gerar dor, pode gerar desconforto. E uma pega inadequada faz com que a mãe reduza sua produção de leite, porque não estimula. Além de que o bebê, muitas vezes, não consegue retirar o leite que precisa. Então, vai ser um bebê que, além de machucar a mãe, ele vai ou se cansar mais rápido, porque tá ali sugando de forma inadequada, ou vai mamar por muito tempo, bebês que mamam aí por mais de 30, 40 minutos, intervalos reduzidos entre as mamadas, porque como ele não conseguiu mamar direito, logo ele vai querer mamar de novo, vai ter sinais de fome. Então, quando eu tenho uma pega inadequada, eu gero tudo isso.
E aí, o que mais sobre essa questão da pega inadequada? Então, eu posso ter um bebê que tá com pega inadequada porque tá duro mesmo o peito, e aí eu tenho que fazer massagem, shake e ordenha para deixar essa areola macia. Ou eu posso ter um bebê com a pega inadequada, boquinha fechada, por uso de chupeta e mamadeira. Lembrando que tanto a chupeta como a mamadeira trava essa musculatura, e empurra a língua do neném para trás. Então eu posso ter uma pega inadequada por uso inadequado, recorrente, frequente da chupeta e da mamadeira. Eu posso ter uma pega inadequada por conta de linguinha presa, e aí eu precisaria de um dia para falar sobre isso. Quanto tempo eu tenho? Tá. E aí eu posso ter uma pega inadequada, uma dor, um desconforto por conta de linguinha presa. E a linguinha presa começou... Vou resumir um pouco a história da linguinha presa. Veja, peraí, vamos ver se dá pra ver. Tá vendo essa aqui? Dá pra ver? Isso, tá vendo essa língua aqui? Essa língua aqui é fácil de ser visualizada. Qualquer pessoa que olhar uma língua dessa vai falar, nossa, língua presa. Não é necessário ser especialista, não é necessário ser médico, fonoaudiólogo para conseguir olhar uma língua dessa. A gente bate o olho e vê que é presa. Essa aqui, a mesma situação. A gente vê que tem um freiozinho aqui, ó, frênulo da língua mais curto. Então, também não é necessário ser especialista para saber que isso aqui tá preso, tá? O que acontece quando eu tenho um neném de língua presa? Vou dar um exemplo. Pensem que vocês estão nadando e aí tem alguém puxando o pé de vocês. Desconfortável, né? Às vezes vocês até conseguem chegar até o final dessa piscina. Só que imagina o gasto energético disso. Imagina o cansaço disso. Isso quando consegue chegar, às vezes para antes. Se chegar, vai levar mais tempo para chegar. É o que acontece com o neném que mama quando ele tem a linguinha presa. Ou ele vai demorar para mamar e vai ter um gasto energético muito grande, podendo sim perder peso ou não ganhar o peso que a gente gostaria. Ou a gente vai ter um neném que ele se cansa muito rápido. Um neném que dá 2, 3 minutos ele se cansa, muda a respiração, às vezes ele até fica suado aqui na ponta, porque eu tenho uma estrutura fixa, uma estrutura que tá prendendo e que tá limitando esse movimento aqui, ó. Esse movimento. Então, são bebês que quando eles choram, às vezes eles não levantam tanto a língua, ou levanta abaixo. Quando mama, eles fazem mais movimentos verticais, assim, movimentos de amassamento, do que movimentos de sucção. Então, só que esses aqui, esses primeiros que eu mostrei, não são o meu problema, porque esses aqui qualquer pessoa vê. Qual é o frênulo que a gente vê um grande problema e uma dificuldade geral em diagnosticar? Os frênulos que são submucosos, são frênulos que são escondidos, que são mais para trás, são mais grossos. Exige uma equipe multiprofissional para ver. Às vezes o obstetra não vai ver, às vezes o pediatra não vai ver, às vezes o fonoaudiólogo não vai ver. E, na verdade, não deve ser avaliado somente a estrutura desse freno. Não é olhar a língua e falar, ah não, tá soltinha, tá tudo bem. É avaliar a função dessa língua. Como essa língua se comporta? Como essa língua se comporta no peito? O que a mãe tá sentindo? Tá sentindo dor? Tá sentindo desconforto? Esse bebê cansa para mamar? Esse bebê mama em muito tempo? Esse bebê quer mamar o tempo todo? Como que tá essa mamada? Então, a gente não deve se limitar a olhar somente a estrutura, e sim a função. Veja, olha, dá pra ver? Veja essa linguinha aqui, por exemplo. Quem olha para essa língua, olha e fala, tá soltinha, tá? Tá soltinha, tá tranquila. Mas não, esse frênulo tá submucoso, ele é escondido, ele é por dentro da língua. É um neném
que ele não ultrapassa a gengiva. Esse movimento dele aqui, ó, é um movimento reduzido, não vai. Ou ele começa a ir e logo ele para. E aí ele começa a fazer um movimento de amassamento. Então, esse frênulo é um problemão, porque ele passa despercebido, ninguém vê esse frênulo. Só que, graças a Deus, as pesquisas científicas, elas têm nos agraciado aí com vários estudos, vários artigos, e a gente tem estudado cada vez mais esse tipo de frênulo. Desde 2014, o nosso olhar para a língua é diferente, desde que foi lançado o teste da linguinha pela Roberta Martinelli, que é uma fonoaudióloga. O nosso olhar é diferente, a gente não visualiza mais somente a estrutura, a gente visualiza a função como um todo. E aí, como a gente vai saber o tipo de língua do meu bebê? É uma avaliação que ela tem que ser multiprofissional. Se está causando um desconforto, se está causando uma dor, algum problema na amamentação, uma baixa produção de leite, uma necessidade de fórmula, por exemplo, a gente tem que fazer uma avaliação. E aí vale a avaliação do fonoaudiólogo, vale a avaliação do odontopediatra, vale a avaliação do pediatra, é uma equipe. Então, tenham uma equipe em mente para que vocês possam receber o auxílio adequado sempre. Quanto tempo? Oh my God, vamos correr. Então, muito bem, de pega inadequada ficou claro. E aí, o que a gente tem que fazer quando a gente tem uma lesão e uma dor? Primeiro, identificar a causa, que eu falei para vocês, qual que é a causa. E depois, identificando essa causa, resolver essa causa. Se for peito duro, massagem, shake, ordenha. Se for uma linguinha presa, avaliação do fonoaudiólogo, especialista na área, tem que ser especialista na área. E odontopediatra também com especialização na área, com gente que saiba fazer isso, por favor. E aí eu tenho que resolver essa causa primeiro. E para cicatrizar meu peito, Tairine, o que eu posso fazer? O que é bom para cicatrizar o peito? Passar o próprio leite, sempre, e tomar sol. Essa é uma coisa que é barata, grátis, né, na verdade, e que auxilia muito nessa cicatrização. Outra coisa, para quem pode fazer o laser. O laser, ele otimiza essa cicatrização e melhora a dor, melhora a inflamação. Mas, mais uma vez, laser é complementar. Primeiro a gente resolve a causa, depois a gente trabalha essa cicatrização. Então, a gente pode fazer o laser? Pode fazer o laser, mas a gente tem que resolver essa causa. Senão vai continuar machucando, o neném vai continuar perdendo peso e assim por diante. Tairine, tá doendo do meu mamilo ficar raspando no sutiã. O que eu posso fazer? Eu posso usar concha? Posso usar concha? Não pode usar a concha. A concha, ela abafa o mamilo, ela fica comprimindo e aí eu posso ter lesões nessa mama, o leite fica fermentando ali. Usar concha é chamar fungo, é mais ou menos isso. O que eu posso usar? Rolinho. Aqui, ó, rolinho. Quando eu faço um rolinho de meia, quando eu faço um rolinho, eu protejo o meu mamilo. Se tiver que pingar, vai pingar na meia, vai evitar o contato do mamilo com o sutiã. Então, vai evitar o contato do mamilo com o sutiã e vai ajudar a ficar mais arejado, vai ajudar a cicatrizar mais rápido. Como eu faço isso com a meia? Pego uma meia, aqui, uma meia, corta aqui. Ai, eu não vou conseguir cortar porque eu tô com duas mãos só. Alguém me ajuda? Dá uma mãozinha aqui pra mim, por favor. Corta uma meia. Isso. E aí, eu enrolo essa meia. Vou fazer rapidinho aqui por conta do meu tempo. Eu enrolo essa meia. E aí eu tenho rolinhos para colocar na mama, para ajudar a cicatrizar. Perfeito? Então, muito bem. Agora, o ponto final. É como saber que a amamentação está eficaz? Como é que tá xixi e o cocô desse neném? Tá frequente? Tá mais clarinho? Tá dando certo? Tá diário? Perfeito. Mostra que o neném tá hidratado, que tá tudo bem. O que mais? Observar
tempo de mamada. Por quê? Um neném que se cansa muito rápido, alguma coisa tem. Um neném que mama por muito tempo, mais que 30 minutos, alguma coisa tem. O estômago dele é pequenininho, ele não precisa de tanto tempo assim para mamar. E quando ele cresce também, ele já tem mais força, ele consegue mamar mais rápido. Dor. Se houver desconforto, tem alguma coisa errada. Se a mãe está amamentando tranquila, tudo bem. O que pode haver é uma sensibilidade. Afinal, 6, 8 mamadas. E o que mais? Peso. Média de ganho de peso que a maioria dos pediatras consideram é entre 20 e 30 gramas. Um bebê que está ganhando muito abaixo disso, ele deve ser avaliado. Por quê que não está ganhando peso de forma adequada? O que está acontecendo? Então, são esses os sinais que a gente tem que ver se uma amamentação está eficaz ou não. Onde procurar ajuda se não tiver tudo bem? Banco de leite. Banco de leite é grátis, tempo? Banco de leite é grátis. Banco de leite é de graça, tem uma equipe multiprofissional que consegue ajudar. É só ligar lá, não precisa passar. Banco de leite de Uberlândia, no caso, né? Eu tô falando. Não precisa passar no meio da UFO. É ligar, marcar o atendimento, agora em tempos de pandemia. Além do banco de leite, consultoras em amamentação. Aqui em Uberlândia tem um monte, não falta. Consultoras em amamentação. Busquem ajuda sempre. A amamentação é um assunto que é multiprofissional, deve ser avaliado de forma multiprofissional. Cada pessoa tem muita coisa para agregar. Se o seu objetivo for amamentar, a minha dica é não desista, procure ajuda, procure apoio, tenha uma rede de apoio para conseguir te auxiliar. E é isso. Quanto tempo? Tá, ok. Então, muito bem. Qualquer dúvida que eu não tenha respondido, eu vou responder individualmente. Pode me mandar mensagem até no meu direct no Instagram, @afonoaudiologia, ou mandar aqui para a equipe do Santa Genoveva mesmo, que depois eu vou responder com muito carinho. Fico à disposição. As meninas estão me falando aqui que a live será gravada, ela vai ficar no IGTV. Então, vocês vão, quem não assistiu desde o início ou quem não pôde assistir e quiser indicar para outras pessoas, é só procurar no IGTV aqui do @SantaGenovevaOficial, que a live vai estar gravada lá. Agradeço imensamente a participação de todos. É muito difícil falar sobre amamentação num tempo tão curto de 1 hora, mas eu espero que eu tenha passado o que é mais relevante, que eu considero que é mais importante nesse momento, tá? Muito obrigada pela participação, um grande abraço e boa noite.